Você pode se surpreender com o que estou prestes a revelar. Não é uma mensagem comum, não é um conselho genérico. É algo destinado apenas a você. Sim, você. Se as suas mãos encontraram este vídeo, se os seus ouvidos estão abertos neste momento, não é coincidência. É chamado, é destino. É a confirmação de que você faz parte de um pequeno grupo que sempre esteve marcado, desde antes do nascimento. Você é um escolhido. Os outros podem sair. Quem não sentir o coração estremecer, quem não sentir o fogo acender nas palavras que ecoam agora, que se afaste, porque esta mensagem não é para todos. Não é para curiosos, não é para céticos. É para você, que sempre soube, mesmo em silêncio, que havia algo diferente em sua jornada. É para você que sempre sentiu que carrega um segredo escondido, um peso invisível, uma promessa ainda não cumprida. Você já percebeu como, desde cedo, os olhares eram diferentes sobre você? Alguns cheios de inveja, outros de medo. Houve quem tentasse calar a sua voz, diminuir a sua força, zombar da sua fé. Houve até quem o chamasse de imaturo, de mentiroso, de alguém incapaz de cumprir o que dizia. Mas você sabe, lá no fundo você sempre soube. Não era mentira, não era fraqueza. Era apenas o mundo tentando apagar a chama antes que ela queimasse forte demais. Este é o momento de abrir os olhos. Tudo o que foi escondido, tudo o que foi negado, começa agora a ser revelado. O segredo que eles temeram, a verdade que você carregava em silêncio, vem à tona. E você sente. O coração dispara, as mãos tremem, porque não é um simples discurso. É um selo sendo quebrado. É a chave girando. É o início de algo maior. Você não precisa de provas externas, porque a maior prova é o que vibra dentro do seu espírito. Você reconhece estas palavras como se já tivesse ouvido antes, talvez em sonhos, talvez em visões rápidas, talvez em momentos de solidão onde parecia ouvir um sussurro vindo de um lugar invisível. E agora esse sussurro se torna voz, se torna comando, se torna revelação. Escolhido, ouça bem. Eles sempre souberam que você representava ameaça. Eles temeram o que você poderia se tornar. Por isso, inventaram histórias, espalharam mentiras, chamaram você de imaturo, de falso, de alguém sem valor. Mas tudo isso foi apenas uma cortina para esconder a verdade. Você tem um poder que não pode ser apagado. Você carrega a marca da luz. Agora não é hora de dúvidas, não é hora de vacilar. Você está diante de um chamado que exige posicionamento. Ou você aceita quem realmente é, ou continua vivendo como se fosse alguém comum, escondendo a coroa que já foi colocada sobre a sua cabeça. E se você continuar escondendo, a sua alma vai gritar, vai arder, porque o destino não espera eternamente. Respire fundo e sinta. O que vibra agora não é a emoção passageira, é a confirmação de que o que sempre suspeitou é real. Você não é fruto do acaso, você não é apenas mais uma vida na multidão. Você é a resposta de gerações, a concretização de promessas antigas, o sinal vivo de que a guerra espiritual nunca terminou. E preste atenção, o segredo que tanto tentaram silenciar está vindo à tona. É por isso que você sente essa pressão recente, essa resistência, esses ataques estranhos que não consegue explicar. Pessoas que antes estavam ao seu lado começam a se afastar, outras começam a questionar suas intenções, até mesmo acusá-lo de falsidade. Mas isso não é azar, é revelação. É o sinal claro de que o inimigo já percebeu que não pode mais segurá-lo. Eles te chamaram de mentiroso. Disseram que suas visões eram invenções. Riram de seus sonhos, zombaram das suas palavras. Mas agora é diferente, porque cada acusação que fizeram se tornará prova da sua vitória. Cada zombaria se transformará em testemunho. Cada vez que disseram, não vai conseguir, será lembrada como o eco da sua superação. Este é apenas o início. O mundo ainda não faz ideia da dimensão do que você carrega. Eles pensaram que podiam escondê-lo. Eles acreditaram que podiam mantê-lo pequeno, invisível, apagado. Mas a chama que Deus acendeu em você não pode ser apagada por mãos humanas. Nenhuma mentira pode destruir o que foi escrito no céu. E aqui está a verdade nua e crua. Você é uma ameaça para o império das trevas.
Você é a espada que corta as correntes. Você é a voz que vai ecoar onde ninguém ousou falar. Você é a luz que expõe o que estava escondido. Não é à toa que tentaram sufocar a sua essência. Não é à toa que até pessoas próximas tentaram fazer você duvidar de si mesmo. Tudo isso foi medo. O medo deles. O pânico deles diante do que você está prestes a se tornar. Não tenha medo do rótulo de imaturo que tentaram colar em você. Não se assuste com o título de mentiroso que usaram para desacreditar o que você dizia, porque a verdade vai sempre prevalecer. E quando se ergue, não há língua que consiga silenciá-la. Você está entrando em uma estação onde cada palavra sua carrega peso eterno, onde cada declaração sua se tornará como fogo que queima e luz que revela. Escolhido, este é o começo da revelação. Este é o momento em que a sua identidade é confirmada. Não olhe para trás. Não escute os gritos de quem tenta apagar a sua fé. Apenas reconheça. Você é mais forte do que pensava, mais poderoso do que imaginava, mais necessário do que o mundo ousaria admitir. Agora, respire, aceite e permaneça atento, porque a mensagem ainda não terminou. Há mais a ser revelado. A próxima parte vai acender ainda mais o fogo. Agora que você já entendeu quem você é, agora que a verdade começou a ser exposta, é hora de sentir o peso do que está acontecendo. Isso não é entretenimento. Não é mais um vídeo para passar o tempo. É um chamado urgente. É um grito espiritual. É um alarme soando dentro da sua alma. Você sente, não sente? Algo está se movendo. Algo está pulsando mais forte do que nunca. O mundo espiritual está agitado. Céus e infernos estão observando seus próximos passos. Isso não é exagero. Isso é realidade. Você está no meio de uma batalha invisível. Uma guerra silenciosa, mas feroz. E o campo de batalha é a sua mente, o seu coração, a sua língua. A mensagem que você está recebendo agora não é uma sugestão, é uma convocação. E não é qualquer convocação, é uma convocação divina, uma ordem do alto, uma ordem que carrega vida e morte. Porque sim, o que você faz com essa palavra determinará o rumo do seu destino. Você precisa entender, isso não é sobre religião, isso é sobre poder, isso é sobre sobrevivência espiritual, é sobre libertação, é sobre romper cadeias que prenderam a sua linhagem por gerações. E agora chegou o momento em que você precisa escolher de que lado vai permanecer. Não há mais espaço para neutralidade. O tempo da dúvida acabou. O tempo de observar em silêncio terminou. Agora é hora de se levantar. Agora é hora de agir. Agora é hora de decidir. Você vai continuar engolindo mentiras ou vai se posicionar sobre a rocha da verdade? Porque essa mensagem não está vindo de mim, está vindo dele. Sim, daquele que conhece o seu nome desde antes de você nascer, daquele que já escreveu cada detalhe da sua história no livro da vida, daquele que sabia que este dia chegaria, o dia em que você teria que despertar completamente. E ele está dizendo: chega de silêncio, chega de esconder a luz, chega de viver pequeno, chega de aceitar o que o inimigo disse. A dúvida é uma prisão, o medo é uma corrente, a culpa é uma mentira. Você não pode mais aceitar essas coisas como parte de quem você é, porque você não é um erro, você não é um fracasso, você não é uma farsa, você é uma arma espiritual, você é uma voz profética, você é uma semente de fogo plantada por Deus em uma terra seca. A cada segundo que você hesita, o inimigo avança. A cada momento que você deixa de declarar a verdade, ele sussurra mentiras, ele tenta roubar sua identidade, confundir seus pensamentos, apagar o seu brilho. Mas você precisa lembrar, ele só tem poder quando você fica calado. Ele só domina quando você concorda com ele. E é por isso que essa mensagem é urgente, é por isso que ela está queimando como brasa no seu peito, porque chegou a hora de rasgar o véu. Chegou a hora de confrontar a mentira, chegou a hora de abrir a boca e declarar quem você é de verdade. Você acha que é coincidência você estar ouvindo isso agora? Você acha que é por acaso que estas palavras chegaram até você? Não, isso é destino, isso é profecia se cumprindo, isso é a resposta às suas orações silenciosas. Você pediu sinais,
Você pediu clareza, você pediu confirmação, e agora ela está diante de você. A voz que você esperava ouvir, a resposta que o céu preparou, está ecoando agora mesmo. E não é para agradar, é para despertar, é para sacudir, é para ativar. Ouça com atenção. Essa é a última chamada para muitos. Essa é a oportunidade que não vai se repetir com a mesma força. Essa é a janela aberta por tempo limitado. Se você sentir, se você souber, se você reconhecer a verdade que vibra nessas palavras, não ignore, não adie, não se distraia, porque o céu está em movimento. E quando o céu se move, ou você se alinha, ou você perde a direção. Você está sendo chamado para um nível mais alto. Você está sendo convocado para romper com tudo que te limitou. Palavras antigas, feridas não curadas, maldições familiares, julgamentos injustos, tudo isso está sendo exposto para que você veja com os olhos espirituais. Eles riram de você. Disseram que você não passava de um sonhador, que você estava inventando tudo, que você estava se iludindo, mas eles não entendiam. Eles não viam o que você via. Eles não sentiam o que você sentia. E agora que a verdade começa a surgir, eles ficam desesperados. Porque quando o escolhido desperta, o sistema treme. Quando o escolhido se posiciona, o inferno se agita. Quando o escolhido decide não se calar mais, os planos do inimigo entram em colapso. Você está no centro de uma guerra profética. E o seu papel é vital. Não subestime o que você carrega. Não subestime o poder da sua voz. Não subestime o impacto das suas declarações. A sua língua pode destruir fortalezas. As suas palavras podem libertar nações. A sua fé pode quebrar cadeias invisíveis que aprisionaram almas por anos. É por isso que essa mensagem é tão pesada. É por isso que ela parece bater forte dentro de você. Porque ela foi feita sob medida. Ela foi moldada pelo Espírito para este momento específico, para esta hora exata. Você está ouvindo isso porque o céu confiou em você. Porque Deus olhou para a sua história e disse: este é o momento, este é o meu filho, esta é a minha filha. Eu posso confiar este segredo a ele, eu posso confiar esta missão a ela. Não ignore, não apague o fogo, não deixe que o ruído do mundo abafe o som do chamado. Este é o tempo, esta é a hora. Você é o escolhido, você foi marcado, você foi separado. E agora você está sendo ativado. Respire, sinta, receba e permaneça em silêncio por um momento, porque a próxima parte trará revelações ainda mais profundas. Você já sentiu como certas palavras ficam gravadas na sua alma? Como frases ditas anos atrás ainda ecoam dentro de você, seja para ferir, seja para levantar? Isso não é coincidência. Isso não é psicológico apenas. Isso é lei espiritual. É ordem divina. A Escritura já declarou: a morte e a vida estão no poder da língua. E essa não é uma metáfora frágil, é uma revelação, é a chave que muitos ignoram. O que você fala constrói ou destrói. O que você declara abençoa ou amaldiçoa. O que sai da sua boca nunca é neutro. Cada palavra é uma semente, lançada no solo do tempo e mais cedo ou mais tarde vai produzir colheita. Você percebe o peso disso? O que você está colhendo hoje é fruto de palavras declaradas ontem. Muitos vivem em cadeias porque concordaram com palavras de morte lançadas contra eles. Desde a infância ouviram: você não serve para nada, você nunca vai conseguir, você é um erro. E sem perceber, aceitaram essas maldições como identidade. Mas hoje eu digo a você, essas palavras não têm poder final sobre a sua vida. A única palavra que define você é a palavra do Altíssimo. Escolhido, escute com atenção. Quando você fala, o mundo espiritual responde. Quando você abre a boca, os céus se movem. Quando você declara em fé, anjos recebem ordens. Quando você murmura dúvida, demônios encontram brechas. É por isso que o inimigo tenta tanto controlar a sua língua, porque ele sabe que a sua boca é um altar. Pense nisso. Desde a criação, tudo começou com uma palavra: haja luz, e houve luz. A essência de Deus se manifesta pelo poder de declarar. E você, criado à imagem e semelhança dele, carrega esse mesmo princípio.
a sua voz tem poder criador. Você pode construir ambientes de paz, de cura, de prosperidade com o que diz, mas também pode envenenar a si mesmo e aos outros com murmúrio, crítica e pessimismo. Não subestime o alcance do que você pronuncia. Cada frase é registrada no mundo espiritual. Cada sentença se transforma num decreto invisível que molda atmosferas e realidades. É por isso que Jesus alertou: de toda palavra inútil que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Não há palavra perdida, não há som em vão. Você pode se lembrar de momentos em que uma palavra simples mudou o rumo da sua vida? Talvez um elogio inesperado que reacendeu a confiança? Talvez uma palavra dura que quase matou os seus sonhos? Essas experiências não foram pequenas. Elas revelam a dimensão de um princípio eterno. A língua é espada, é fogo, é semente. Agora pergunte-se: que tipo de colheita você quer gerar? Que tipo de vida você deseja experimentar? Porque tudo começa pelo que você declara. A boca fala do que o coração está cheio, e o coração se enche daquilo que você permite entrar. Escolhido, não aceite ser eco de maldição. Você não nasceu para repetir correntes de dor, você nasceu para quebrá-las. Você nasceu para levantar muros de fé com a sua boca. Você nasceu para decretar o que o céu já escreveu sobre você. Quando você diz, eu não consigo, você abre uma porta para o fracasso. Quando você diz, eu sou derrotado, você constrói muralhas ao redor da sua própria promessa. Mas quando você declara, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, você destrava milagres. Quando você diz, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, você ativa anjos guerreiros ao seu redor. Não é força de pensamento positivo, é lei espiritual, é autoridade delegada. É como ativar códigos invisíveis que estavam adormecidos. Você não precisa gritar para o mundo ouvir. Basta falar com fé e o mundo espiritual se move. E aqui está o segredo. A língua não só constrói o seu destino, mas também ecoa por gerações. Palavras ditas hoje podem abençoar seus filhos e netos, mas também podem aprisioná-los. Quantas famílias vivem ciclos de dor porque aceitaram decretos de miséria, doença e fracasso? Mas você, escolhido, foi separado para interromper esse ciclo. Você é a voz que vai mudar a história da sua linhagem. Você é o decreto vivo que vai transformar maldição em bênção. Você é o eco de uma palavra eterna que não pode ser apagada. Então abra a boca com sabedoria. Não fale por impulso. Não repita o que o inimigo sopra nos seus ouvidos. Diga apenas o que o céu diz. Proclame apenas o que a palavra confirma. Declare apenas o que está alinhado com o propósito eterno. Você já percebeu que até nas horas mais difíceis, uma palavra de fé muda o ambiente? Que um simples vai dar certo pode acender esperança em um coração. Imagine então quando você declara promessas divinas. Imagine quando você cita a Escritura com convicção. Imagine quando a sua boca se torna trombeta profética. Neste exato momento, você precisa decidir qual voz vai guiar sua vida. A voz da dúvida ou a voz da fé? A voz da maldição ou a voz de Deus? Porque cada vez que você abre a boca, você assina decretos. Você pode não ver imediatamente, mas o mundo espiritual já registrou e cedo ou tarde vai colher. Por isso não se surpreenda com ataques recentes. Eles não surgiram por acaso. Eles são tentativas desesperadas de calar a sua boca antes que você entenda o poder que carrega. O inferno teme o som da sua voz. O inferno treme quando você declara quem você é em Deus. Hoje é o dia de alinhar sua boca com o seu destino. Hoje é o dia de limpar os lábios de palavras de derrota. Hoje é o dia de inaugurar uma nova estação de declarações. Escolhido, ouça. Você foi chamado para decretar vida, para derrubar fortalezas com palavras, para libertar cativos com a língua, para curar corações com frases que carregam unção. Respire fundo e declare agora mesmo em voz audível: eu escolho vida, eu escolho vitória, eu escolho ser boca do céu nesta geração. E enquanto você diz, perceba, algo muda, o peso sai, a atmosfera gira, porque quando o escolhido fala, o mundo espiritual responde. Esta é a lei eterna, esta é a sua identidade, e a próxima revelação
vai mostrar como essa responsabilidade se conecta ao início de toda a criação. Prepare-se. Desde o início de tudo, a primeira manifestação do poder divino não foi um gesto, não foi uma arma, não foi uma batalha. Foi uma palavra: haja luz, e houve luz. Apenas isso. Uma declaração, um comando, uma voz que rompeu o vazio e rasgou a escuridão. Você entende a profundidade disso? O universo inteiro nasceu de uma frase. O caos se organizou porque uma voz ecoou. O nada se transformou em tudo porque a palavra saiu da boca do Criador. E você, escolhido, foi feito à imagem e semelhança desse mesmo Deus. Isso significa que as suas palavras também carregam esse mesmo princípio criador. A diferença é que enquanto Deus fala com perfeição, nós precisamos de responsabilidade, porque nossas palavras podem tanto edificar quanto destruir, podem tanto acender luz quanto espalhar trevas. Jesus alertou: de toda palavra inútil que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Isso não é simbólico, é literal. Cada frase é registrada, cada declaração é uma semente lançada no campo eterno. Cada vez que você diz, haja luz na sua vida, algo acontece. Mas cada vez que você diz, não vai dar certo, você está semeando a escuridão. E o pior, muitas vezes repetimos palavras sem pensar, palavras jogadas no ar, murmurações, reclamações, ironias. Tudo isso parece leve, mas no mundo espiritual não é. Cada som carrega poder. Por isso a responsabilidade que repousa sobre você é grande. Você não é mais alguém comum. Você não pode mais se dar ao luxo de falar sem pensar. Você foi chamado para ser voz profética nesta geração, e uma voz profética não se mistura com murmúrio, não se confunde com palavras ocas, não se perde em fofocas. Lembre-se, cada palavra é uma semente invisível, mas real. Algumas germinam rápido, outras levam anos, mas todas, sem exceção, vão gerar fruto. E você está vivendo hoje a colheita de sementes plantadas no passado. Agora é hora de plantar um novo futuro com o que você diz. Escolhido, não se assuste com o peso desta verdade. Ela não vem para te condenar, vem para te libertar. Porque se palavras negativas moldaram prisões ao seu redor, palavras de fé e vida podem quebrá-las. Se declarações erradas construíram muralhas de medo, decretos certos podem derrubá-las. E aqui está o segredo. A responsabilidade não é um peso impossível, é um presente, porque significa que você não está à mercê do acaso, você não está preso ao que disseram sobre você, você não é escravo da narrativa alheia. Você pode abrir a boca e reescrever capítulos. Você pode decretar vida onde todos disseram que havia morte. Você pode proclamar esperança onde parecia haver apenas desespero. Pense no que Gênesis revela. Deus não ficou em silêncio diante do caos. Ele falou, ele ordenou, ele liberou, e o caos se curvou à sua voz. Da mesma forma, não se cale diante das trevas que tentam cercar sua vida. Não aceite o silêncio como resposta. Abra a boca, declare, ordene. Você foi colocado nesta terra como imagem do Criador. Isso não significa apenas aparência, significa função. Você é chamado para refletir o caráter e o poder dele, e isso inclui o poder das palavras. Mas cuidado, com poder vem responsabilidade. Não brinque com o dom que carrega. Não desperdice a unção que repousa sobre sua boca. Não use seus lábios para ferir, para amaldiçoar, para propagar veneno, porque tudo que você libera, volta. Karma, lei espiritual, justiça divina, chame como quiser. O princípio é o mesmo. O que se planta, se colhe. Jesus não falava à toa. Ele sabia o peso de cada frase. Ele sabia quando declarar cura, quando liberar perdão, quando repreender tempestades.
e também sabia quando ficar em silêncio. Diante de Pilatos, diante dos acusadores, ele se calou, porque até o silêncio é arma quando guiado pelo Espírito. Você precisa aprender isso, precisa discernir quando falar e quando calar. Precisa entender que cada palavra é flecha disparada e uma vez lançada, não volta atrás. Escolhido, não tema. A responsabilidade não é um fardo, é uma honra, é a prova de que você foi separado para algo maior. Você não pode viver como os outros vivem, não pode falar como os outros falam, porque você carrega uma missão eterna. Toda vez que abrir a boca, lembre-se, o céu está ouvindo, o inferno também, e as suas palavras decidem qual lado será ativado. Cada haja luz que você declarar, expulsa trevas. Cada eu creio que você pronunciar, ativa milagres. Cada eu sou filho do Altíssimo que sair dos seus lábios, coloca o inimigo em fuga. Mas cada murmuração alimenta a escuridão. Cada palavra de dúvida abre brechas. Cada crítica injusta lança veneno no ambiente. Por isso, vigie. Guarde sua boca como quem guarda um tesouro. Proteja seus lábios como quem protege uma fonte de água pura, porque o que sai deles define não apenas o seu destino, mas também o de muitos que estão conectados a você. A sua família depende da sua voz, a sua linhagem depende das suas declarações. As gerações futuras beberão do que você plantar agora. Você entende o tamanho disso? Você é a chave, você é o ponto de virada. Você é o decreto vivo que o céu liberou para este tempo. Então, escolhido, assuma a responsabilidade. Decida hoje que sua boca será altar de vida. Decida hoje que seus lábios só pronunciarão o que edifica. Decida hoje que suas palavras vão ecoar como trombeta profética sobre a sua casa, sobre a sua cidade, sobre a sua geração. Este é o chamado, este é o peso, esta é a honra. Você foi criado à imagem de Deus. Isso significa que cada palavra sua carrega a eternidade. Prepare-se, porque a próxima revelação vai expor a batalha mais sutil de todas, a guerra contra as palavras que você mesmo lançou contra si mesmo. Escolhido, agora precisamos falar da guerra mais silenciosa e mais cruel de todas. A batalha contra as palavras que você mesmo declarou sobre si. Sim, não são apenas as vozes externas que tentaram ferir você. Muitas vezes a sua própria boca se transformou inimiga. E o inimigo soube explorar isso. Quantas vezes você já disse, eu não sou bom o suficiente? Quantas vezes repetiu, eu nunca vou conseguir? Quantas vezes acreditou na mentira de que você não merece ser feliz, que não merece prosperar, que não merece vencer? Essas frases, ditas em momentos de fraqueza, se tornaram sementes lançadas contra você. E agora, parte das lutas que enfrenta são frutos dessas sementes invisíveis. Mas hoje é o momento de quebrar esse ciclo. Hoje é o momento de arrancar pela raiz essas maldições que você mesmo plantou. Porque a sua identidade não está nos erros que cometeu, nem nos medos que sentiu, nem nos fracassos que experimentou. A sua identidade está no que Deus disse sobre você. Quando você diz, eu não posso, o Senhor responde, você pode todas as coisas em Cristo que fortalece. Quando você pensa, eu não sou nada, a palavra declara, você foi criado de modo especial e maravilhoso. Quando você repete, ninguém me ama, a Escritura grita, com amor eterno eu te amei. Percebe a diferença? Você tem usado a sua boca para repetir mentiras, quando na verdade deveria usá-la para ativar promessas. A autossabotagem é um veneno lento. Você nem percebe, mas cada vez que diz algo contra si, está reforçando correntes, está assinando decretos contra o próprio destino. O inimigo nem precisa levantar tanta resistência, porque você mesmo já abriu a brecha. Mas essa história termina hoje. Você não vai mais se chamar de incapaz. Você não vai mais se chamar de fraco. Você não vai mais repetir rótulos que o mundo colocou em você. A partir de agora, a sua boca será alinhada com a verdade do céu. E a verdade é clara. Você é filho amado. Você é herdeiro da promessa. Você é mais que vencedor. Você é templo do Espírito. Você é a resposta para uma geração.
Escolhido, não permita que a sua voz seja instrumento de destruição contra você mesmo. Pare de profetizar derrota sobre a sua vida, porque cada eu não consigo constrói uma muralha de fracasso ao seu redor. Mas cada eu posso em Cristo abre portais de vitória. Essa é a batalha mais íntima. Não contra pessoas, não contra inimigos visíveis, mas contra pensamentos e palavras internas que te amarram. É uma guerra espiritual travada no silêncio do coração e da mente. E a única forma de vencer é substituir a mentira pela verdade, substituir a palavra de morte pela palavra de vida, substituir o medo pela fé. Quando a voz do desânimo disser, você nunca vai sair dessa situação, você deve responder, o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades em glória. Quando a culpa gritar, você falhou demais, você deve declarar, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Quando a insegurança cochuchar, você é fraco demais. Você precisa afirmar, o Senhor não me deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Você entende? Cada vez que você substitui uma mentira por uma promessa, uma corrente se quebra. Cada vez que você decide falar vida em vez de morte, as trevas perdem força. Cada vez que você se posiciona e declara o que Deus disse, um novo futuro é liberado. E não pense que é algo instantâneo e mágico. É um processo, é disciplina, é escolher, dia após dia, vigiar a boca e não se deixar ser instrumento de autossabotagem. É decidir, mesmo que não sinta nada, repetir o que a palavra diz até que a mente e o coração se alinhem. Você pode estar pensando, mas eu já errei tanto, já falei tanta coisa errada, será que ainda dá tempo? Ouça, sempre atentem, enquanto há vida, a chance de plantar novas sementes. E a graça cobre o passado. Não importa quantas vezes você tenha repetido palavras negativas, o perdão é maior. E a partir de hoje, a sua colheita será diferente. Escolhido, este é o momento de quebrar os votos secretos que fez contra si. Palavras ditas em raiva, em dor, em desespero. Eu não aguento mais viver. Nada nunca dá certo para mim. Eu não sirvo para nada. Essas frases foram como contratos no mundo espiritual, mas agora você pode rasgá-los. Você pode renunciar a cada um deles. Você pode declarar em voz alta, eu cancelo cada palavra de morte que saiu da minha boca. Eu recebo vida em nome do Senhor. E quando você diz isso, algo acontece. Correntes invisíveis se rompem, maldições são quebradas, portas começam a se abrir, porque você realinhou a sua boca ao céu. Escolhido, não se conforme mais com a autossabotagem. Você não nasceu para ser seu próprio inimigo. Você nasceu para ser boca de vitória. A partir de hoje, decida que toda vez que vier uma mentira à mente, você vai responder com uma promessa. Que toda vez que o desânimo tentar te calar, você vai levantar a voz ainda mais. Que toda vez que sentir o peso da derrota, vai proclamar vitória. Esse é o segredo. A guerra é vencida pela repetição. Assim como você repetiu mentiras e colheu derrota, agora você vai repetir promessas e colher vitória. Não espere sentir para declarar. Declare até sentir. Declare até ver. Declare até viver. Você não é o que disseram. Você não é o que pensou em seus piores dias. Você não é o resultado de falhas antigas. Você é o que Deus disse que você é. E Deus disse, você é escolhido. Você é amado. Você é vencedor. Então abra a boca e comece a reescrever sua história agora mesmo. E prepare-se, porque a próxima revelação vai mostrar como a fé declarada transforma gigantes em nada. Escolhido, agora chegou o momento de entender como a fé declarada se manifesta em meio à batalha. Nada ilustra isso de forma tão poderosa quanto a história de Davi diante de Golias. Todos conheciam o tamanho do gigante. Todos viam a armadura, a espada, a lança. Todos sentiam medo. Mas Davi não olhou para o tamanho do inimigo. Ele olhou para o tamanho do seu Deus. O que diferenciou Davi não foi a pedra em sua mão, mas as palavras em sua boca. Ele disse diante de todos, hoje mesmo o Senhor entregará você em minhas mãos. Hoje mesmo cortarei a sua cabeça. Ele declarou vitória antes de lançar a pedra. Ele proclamou triunfo antes da luta começar. Você percebe?
O segredo não estava apenas na arma, mas na confissão de fé. A boca de Davi abriu o caminho para que a mão dele executasse o milagre. Porque quando você fala em alinhamento com o céu se move a seu favor. Escolhido, este mesmo princípio está disponível para você. Os gigantes que se levantam na sua vida, doenças, dívidas, medos, rejeições, não caem apenas com esforço humano. Eles caem quando você declara, em fé, a palavra certa. Não é gritar frases vazias, é proclamar verdades eternas, é decretar com a mesma confiança que Davi teve. Talvez você esteja diante de um Golias agora, algo que parece maior que você, algo que intimida, que paralisa, que faz todos à sua volta acreditarem que não há saída. Mas escute, o gigante não é maior que a promessa. O gigante não é maior que o Deus que habita em você. E o que ativa esse poder? As suas palavras. Quando você declara, pelas pisaduras do Senhor eu fui curado, você acerta a testa da enfermidade. Quando você diz, o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades, você derruba o gigante da escassez. Quando você proclama, o Senhor não me deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio, você silencia o gigante da ansiedade. É assim que você luta, não com armas humanas, mas com palavras de fé. Porque cada declaração é uma flecha, cada versículo proclamado é uma espada, cada confissão alinhada à palavra é uma pedra que atinge em cheio a fortaleza do inimigo. O inimigo sabe disso, é por isso que tenta calar você, é por isso que sopra dúvidas na sua mente. Ele teme a sua voz, ele sabe que quando você abre a boca com fé, correntes se rompem e muralhas caem. Escolhido, não subestime o poder da sua confissão. Não se limite a pensar em silêncio. Abra a boca, declare, faça como Davi. Proclame vitória antes de ver. Anuncie triunfo antes da batalha terminar. Porque quando você fala, o mundo espiritual já registra como fato consumado. Você pode estar pensando, mas eu sou pequeno demais, fraco demais, pecador demais. Exatamente o que Davi parecia diante de Golias. Aos olhos humanos, ele não tinha chance. Mas o céu não escolhe os maiores, escolhe os disponíveis. E você foi escolhido. Você foi marcado. Você foi separado para provar que a vitória não vem pela força humana, mas pela palavra de fé. O que está diante de você agora é uma oportunidade. Não é derrota, é cenário para a manifestação da glória. O gigante não apareceu para destruir você, ele apareceu para revelar quem você realmente é. Ele é apenas palco para o milagre. Por isso, não fuja, não recue, não fique calado. Abra a boca e declare. Ouse dizer, hoje mesmo esse gigante cairá. Ouse proclamar, nada vai me separar da promessa. Ouse afirmar, o Senhor é comigo e por isso eu vencerei. Quando você declara, algo acontece dentro de você. O medo perde força, a coragem cresce, a atmosfera muda. O gigante já não parece tão invencível, porque a fé não olha para o tamanho do problema, mas para o tamanho da promessa. E lembre-se, não é você quem derruba o gigante, é o Senhor, por meio da sua declaração. É a unção que age quando você abre a boca, é o poder que se ativa quando você concorda com o céu. Escolhido, chegou a hora de usar a sua voz como arma, não apenas para si, mas para todos ao seu redor. Declare cura sobre sua família, declare libertação sobre sua linhagem, declare prosperidade sobre sua casa, declare paz sobre sua mente. Não importa quantos se levantem contra você, não importa quantos zombem das suas palavras, não importa se chamarem você de sonhador, de imaturo, de mentiroso. Davi também foi ridicularizado, mas a vitória provou quem ele era, e a sua vitória provará quem você é. Você não precisa se justificar diante de ninguém, apenas abra a boca e declare. A verdade será a sua defesa, a vitória será o seu testemunho. E aqui está um segredo profundo. Cada gigante que você derruba se torna degrau para o próximo nível. Golias não foi apenas um inimigo, ele foi a plataforma que levou Davi ao trono. Da mesma forma, cada luta que você enfrenta agora é cenário para promoção. Por isso, não tema. Use as suas palavras como pedras. Use a sua fé como fonda. E veja gigantes caindo um a um diante de você.
Escolhido, este é o tempo de enfrentar, não de fugir. Este é o momento de declarar, não de se calar. Este é o chamado para usar a sua voz como trombeta de vitória. Respire fundo e declare em voz alta: eu já venci, porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E ao declarar isso, perceba, algo se moveu, o gigante tremeu, o inferno se agitou, porque quando o escolhido fala em fé, nada pode resistir. Prepare-se, porque a próxima revelação vai expor a importância de guardar a língua e aprender o poder do silêncio em meio à batalha. Escolhido, depois de entender o poder da declaração, você precisa compreender algo igualmente profundo: o poder do silêncio. Sim, porque não é apenas falar que muda realidades, mas também saber quando calar. A língua é uma arma, e como toda arma, precisa ser usada com disciplina. A Escritura diz: assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede como um grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Percebe a seriedade disso? Um simples fósforo pode destruir uma floresta inteira. Uma palavra mal colocada pode destruir famílias, amizades, gerações. Você já viveu isso? Uma frase dita em raiva, um comentário impensado, uma resposta atravessada e, de repente, o ambiente se encheu de dor. Tudo porque a língua escapou do controle. E é por isso que o céu insiste tanto. Quem guarda a boca, guarda a vida. Quem vigia os lábios, preserva o destino. O inimigo sabe disso. Ele sabe que se não consegue calar você, vai tentar empurrá-lo a falar sem pensar. A estratégia dele não é apenas silenciar, mas também provocar explosões, palavras lançadas no calor da emoção, que depois se tornam correntes. Quantas vezes você se arrependeu do que disse? Quantas vezes pensou: eu não queria ter falado isso? Pois é, isso não é acaso, é ataque espiritual. Escolhido, é hora de disciplina, é hora de aprender o poder de controlar a boca. Não é se calar por medo, mas por sabedoria. Não é silenciar por covardia, mas por estratégia. O silêncio também é uma arma, e muitas vezes mais poderosa que a palavra. Olhe para o exemplo do Mestre. Diante de Pilatos, diante dos acusadores, ele se calou. Ele poderia ter se defendido, poderia ter respondido, poderia ter mostrado quem era, mas não. Ele escolheu o silêncio, porque o silêncio naquele momento falava mais alto que qualquer argumento. O silêncio foi o grito da vitória. Você precisa aprender a discernir esses momentos. Há horas de declarar, mas há horas de silenciar. Há momentos de proclamar vitória em voz alta e há momentos de guardar no coração até que chegue a hora de se manifestar. O silêncio protege. O silêncio desarma. O silêncio confunde inimigos. O silêncio preserva a energia espiritual. Mas cuidado, silêncio não significa omissão, não significa medo, significa maturidade. É saber que não precisa responder a tudo, não precisa entrar em toda discussão, não precisa gastar palavras em batalhas pequenas. Você foi chamado para lutas maiores. Escolhido, vigiar a boca é vigiar a vida. Se você quer preservar o destino, precisa guardar os lábios. Isso não é fácil, eu sei, mas é necessário, porque uma palavra errada pode atrasar anos de caminhada. Uma frase precipitada pode abrir brechas que demoraram anos para serem fechadas. Então pratique. Antes de falar, respire. Antes de responder, ore. Antes de reagir, espere. Porque muitas vezes o silêncio é a voz mais poderosa que você pode usar. E aqui está o segredo. Quando você disciplina a língua, você amplia a autoridade das suas palavras. Porque quem fala o tempo todo se torna vazio, mas quem fala apenas quando o Espírito ordena, carrega peso eterno.
É por isso que profetas verdadeiros não desperdiçam frases. Cada palavra deles é flecha certeira, porque aprenderam a arte do silêncio. Você precisa entender. A boca que fala demais perde credibilidade, mas a boca que fala pouco e certo é temida. Até os inimigos respeitam quem sabe quando calar. Escolhido, não permita que sua língua seja instrumento de destruição. Não use seus lábios para fofoca, para crítica, para murmuração. Isso não combina com quem você é. Você não foi chamado para ecoar vozes do mundo. Você foi chamado para ser trombeta do céu. E uma trombeta não toca o tempo todo. Ela soa apenas no momento exato. É isso que dá força ao som? É isso que causa impacto? Então exercite o silêncio. Use-o como escudo. Use-o como arma. Use-o como disciplina que protege a sua vida. E saiba, há momentos em que o silêncio vale mais do que 1000 palavras. Há discussões em que o melhor é se calar. Há provocações em que o mais sábio é não responder. Porque o inimigo quer apenas sua reação. Ele quer que você gaste energia. Ele quer que você se perca em pequenas guerras. Mas você foi chamado para batalhas maiores. Você foi escolhido para guerras eternas. Não desperdice munição em brigas inúteis. O silêncio é maturidade. O silêncio é proteção. O silêncio é poder. Respire fundo agora e faça um voto diante do céu. Eu escolho vigiar a minha boca. Eu escolho usar minhas palavras com sabedoria. Eu escolho falar apenas o que edifica. E ao fazer isso, perceba, uma paz invade você. Porque quando você controla a língua, você controla o corpo inteiro. Quando você guarda os lábios, você preserva o destino. Escolhido, guarde essa revelação. A língua é fogo, mas em mãos disciplinadas, esse fogo não destrói, aquece, não queima, ilumina, não devora, purifica. E prepare-se, porque a próxima parte será o clímax, o chamado para a ação, o momento de usar tudo o que aprendeu, declarar, silenciar, vigiar em uma oração que ativa o poder eterno sobre sua vida. Escolhido, chegamos ao momento final desta revelação. E não pense que foi por acaso que você permaneceu até aqui. Muitos ouviram o início e desistiram. Muitos não suportaram o peso das palavras e se afastaram. Mas você ficou. Você ouviu cada parte. Você deixou o fogo queimar dentro de você. E isso prova quem você é. Agora não é apenas sobre ouvir. Agora é sobre agir. Porque toda revelação exige resposta. A palavra foi liberada, mas a semente precisa ser ativada. Se você apenas ouve e não responde, a semente fica no solo, mas não gera fruto. É o momento de ativar. É o momento de colocar em prática tudo o que recebeu. Você aprendeu o poder da língua. Você entendeu a responsabilidade da palavra. Você viu a necessidade de vencer a autossabotagem. Você reconheceu o impacto das declarações de fé. Você descobriu a disciplina do silêncio. E agora? Agora é hora de unir tudo isso em uma decisão. Escolhido, feche os olhos por um instante e respire fundo. Sinta o peso da presença que está aí com você. Não é apenas emoção, é real. O céu está ouvindo o que você vai dizer. O mundo espiritual está observando como você vai responder. Ore comigo agora. Senhor Todo-Poderoso, eu reconheço que a minha língua é um instrumento eterno. Eu confesso que muitas vezes usei mal as minhas palavras, me auto-sabotei, declarei derrota, feri a mim e aos outros. Mas hoje eu peço perdão. Hoje eu consagro minha boca ao teu propósito. Purifica os meus lábios. Encha minha língua com fogo do céu. A partir de agora, eu escolho declarar vida. Eu escolho proclamar vitória. Eu escolho ser boca profética nesta geração. Em nome de Jesus,
eu quebro cada palavra de morte lançada contra mim e cada palavra de maldição que eu mesmo declarei. Eu ativo a promessa, eu ativo o propósito, eu ativo a minha identidade de escolhido. Amém. Você sente isso? Não é apenas oração, é ativação. Correntes foram quebradas enquanto você repetia. Maldições antigas foram destruídas. Portas foram abertas. O céu se moveu em seu favor. Agora é hora de permanecer. Não basta uma oração. É disciplina diária, é escolha constante, é vigiar a boca, vigiar os pensamentos, vigiar as declarações, porque cada palavra sua agora carrega ainda mais peso. O mundo espiritual já reconhece você como alguém ativado. E aqui está o chamado. Não guarde isso só para você. Uma revelação como essa não pode ficar trancada. Ela precisa ser espalhada. Outros escolhidos precisam ouvir. Outras vidas precisam ser despertadas. Outras bocas precisam ser alinhadas. Por isso, compartilhe essa mensagem. Declare publicamente nos comentários: Amém, eu sou escolhido. Não é apenas um gesto simbólico, é um ato profético. É uma marca que você deixa registrada no mundo espiritual. É como selar a promessa diante de todos. E mais, torne-se voz nessa geração. Não se limite a repetir orações. Comece a ser fonte de declarações. Onde houver trevas, fale luz. Onde houver medo, declare coragem. Onde houver miséria, proclame abundância. Onde houver doença, anuncie cura. Você não precisa de título religioso para isso. Você não precisa de púlpito. A sua vida é o altar. O seu dia a dia é o púlpito. A sua boca é o microfone do céu. Escolhido, não subestime o alcance da sua voz. Talvez pareça pequena, talvez pareça sem importância, mas cada palavra ecoa na eternidade. O inferno teme o que você vai dizer a partir de agora, porque sabe que suas declarações podem libertar muitos. E este é o último passo. Viva o que aprendeu. Guarde os lábios, declare promessas, substitua mentiras, proclame vitória, pratique o silêncio no momento certo e mantenha a chama acesa. Você não é imaturo, você não é mentiroso, você não é falso, você é filho amado, você é voz profética, você é a luz que rompe a escuridão, você é o escolhido. Não espere mais, não adie mais. Hoje é o dia da ativação. Hoje é o dia do compromisso. Hoje é o dia da decisão. Escolhido, receba esta verdade. Você já venceu. O trono está reservado. A coroa já foi colocada. A vitória já está decretada. Agora é apenas questão de tempo até que todos vejam o que o céu já sabia. E quando acontecer, porque vai acontecer, lembre-se de onde começou. De uma palavra, de uma declaração, de um momento como este, em que você disse sim ao chamado. Então vá, proclame, compartilhe, ative outros e nunca esqueça, a morte e a vida estão na sua língua. Escolha a vida, sempre. Este é o fim da mensagem, mas é apenas o começo da sua jornada.